Alguma sonora do Vanderlei aí, falando depois do jogo, explicando alguma coisa aí? Ah, rapaz, tem muita coisa aqui, viu? Fim do jogo ele falando. Então vamos lá. Fim do jogo 05. Fim do jogo 05, João. Crepúsculo de jogo, torcida brasileira. O título de campeão paulista de 93 já está mostrando as cores do alviverde do Parque Antártica. Depois de 17 anos de luta, de angústia, de sofrimento, de sonhos que seguidamente se transformavam nos mais tristes e terríveis pesadelos. Agora a realidade vai chegando e o Palmeiras vai abraçando o título de campeão paulista. Exatamente em cima do seu velho e tradicional inimigo. Como se isso estivesse repetindo tudo o que aconteceu em 74. O tempo passa. 15 minutos de jogo. As cortinas estão se fechando. O alviverde já é quase campeão paulista. A bola subiu, caiu, ficou para Edmundo. Tava lutando, tá passando embaixada, rolando atrás do Alexandre Ronaldo. Quando apita o árbitro, fecham-se as cortinas e termina o jogo, torcida brasileira. Termina o pesadelo que se renovava na sucessão de 17 anos. Agora o Palmeiras abraça de novo o título, faz a festa, o time se abraça, um amassa o outro, a torcida canta, grita e ri, é a festa que faltava para a grande torcida palmeirense. Grande Palmeiras, campeão paulista de 93, entrevistando Monteiro, Paulino, Ribeiro, todos vocês que estão correndo com alegria palmeirense. Aqui Roberto Carlos. Não, é uma coisa gostosa demais. Palmeiras, mostrou que queria ser campeão há 16 anos, a gente não conseguiu, graças a Deus, hoje o Palmeiras saiu. Parabéns, Roberto. Obrigado. Como é que está se sentindo nessa história? Estamos aqui campeão. Está satisfeito. O trabalho que a gente queria era isso, o título. Então, graças a Deus, nós conseguimos. É pra gente e pra essa torcida do Palmeiras que merece. Aí está o Roberto, que é o mais jovem jogador do Palmeiras, com apenas 20 anos. Abraçado ao Sérgio, goleirão jovem também. Valmir, onde você está? Claro de Roberto Carlos, de Antônio Carlos, o tricampeão paulista. Dá pra passar emoção, Tonhão? Não dá, não tem o que falar. É um título importantíssimo. Determinando que o Palmeiras não era campeão. Eu acho que nós conseguimos, não na fala, como a equipe do Corinthians falou durante a semana toda. É pra entrar pra história. Os jogadores vão ficar na história do clube. São jogadores que têm garra, que têm vontade, têm sangue na veia. Isso é que é importante que nós demonstramos hoje. Não foi na conversa como eles fizeram durante a semana. Nelsinho falou muito. E quem fala muito dá bom dia a cavalo. Antônio Carlos, tricampeão paulista, campeão pelo Palmeiras, falando quem vem? Aqui, com o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi o primeiro a deixar o gramado, está no vestiário, inclusive, e com uma serenidade muito grande. Parabéns pela conquista do título paulista. Você tirou um sufoco de muita gente nesse Brasil, Vanderlei. Fico contente com isso e sinto gratificado pela minha profissão, pelo meu trabalho como profissional. E quem tem que comemorar são os jogadores, eles é que correram 120 minutos. Eles estão de parabéns porque eles souberam sair de uma situação bastante difícil. Nós fomos humilhados no decorrer da semana, achincalhados, e a vantagem passou toda para o Corinthians, mas futebol é coisa séria. Futebol você nunca perde de véspera. Quando terminar o jogo, o último jogo é que acabou o campeonato. Vanderlei Luxemburgo, técnico campeão de 93, pois não? Giancarlo, esse título, afinal de contas, para vocês passarem depois do que passaram? Eu acho que foi importante, né? Que a gente passou dificuldades pra caramba. Ficamos um mês afastados de nossos familiares e conseguimos hoje pôr em prática nosso futebol e conseguir campeão. Do Otacílio Gonçalves ao Vanderlei, e aí? A gente só tem que dar um abraço ao Otacílio, que deixou um grande trabalho pra gente, pro professor Luxemburgo. Eu acho que isso, nós temos que conciliar as duas coisas, que foram os dois treinadores que foram campeão. Muito bem, por aqui o Giancarlo Roberto Monteiro. Aqui o Bahia abraçando o seu Carlinhos. Demais. Vai, matou o jogo hoje, vai, parabéns. Obrigado. E é que está se sentindo campeão paulista? É uma sensação muito gostosa. Espero poder estar aqui e outras vezes. Aí está o Bahia muito emocionado. Ele voltou para. Aliás, o Bahia, você ficou preparadinho para a final, hein? Nos prepararam para a final, para jogar esse jogo.
e deu tudo certo. O jogo que precisava estava aí. Aí está o Evair, que realmente fez uma grande partida, matou o jogo aqui. Oh, grande recordação aí com grandes nomes daquele time da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aquele time que estava iniciando a era Parmalat, né? Eram os primeiros instantes e a Parmalat já montando um grande time, porque tecnicamente o Palmeiras era melhor que o Corinthians. Sim. Era melhor que o Corinthians, tecnicamente. Bem melhor, aliás, bem melhor. Né? Tinha mais jogadores de qualidade. E o responsável por isso está aqui conosco. O homem que foi o responsável por trazer a gestão ao Brasil. Na verdade, ele foi o responsável por montar a gestão, não é? Por executar o plano da gestão Palmeiras-Parmalat. E de contratar os jogadores, de ir buscar os jogadores que o Palmeiras precisava para sair da fila, o treinador, enfim. José Carlos Brunoro! Fala, Brunoro, boa noite! Boa noite, Capriotti, boa noite, os amigos aí da mesa. Um dia não tem explicação, né? Muito especial, que foi significativo para a torcida, principalmente, significativo para mim também em termos de carreira. E não tem como esquecer, né? Não tem como esquecer. Sensacional e vamos em frente. Não tem como. Ô Brunoro, você naquele dia 12 de junho, a gente ouviu aí muita gente dizendo agora, né, a gente estava ouvindo os jogadores, que o Palmeiras durante aquela semana foi humilhado. E é verdade, né? Porque o Viola imitou o porquinho, aí depois aquela imagem do porquinho ficou todo mundo repetindo a imagem do porquinho e é verdade, assim, havia uma sensação de que o Corinthians ganharia aquele título muito grande. E todo mundo dizendo ali que essa coisa que o Palmeiras foi humilhado. Você tinha alguma dúvida ali? Você estava preocupado também com o título? Ou você tinha certeza que o Palmeiras conseguiria aquela virada? Olha, o que aconteceu? Quando a gente tomou 1-0 nesse jogo, na minha cabeça não, mas depois, na semana seguinte, eu senti que aquele 1-0 pesou os 17 anos. Né? Pronto, de novo o tabu, de gente ter um time melhor, mas essa cena, essa coisa toda não vai acontecer de novo. E por isso que os jogadores, durante o jogo, não tiveram essa capacidade de reação, né? Então, o Viola imitando o porco, não lembro se o Neto mandando a torcida ficar quieta, né? Então, assim, não sei nem se era o Neto, nem lembro, né? E aí o que aconteceu? Eu, sinceramente, na semana seguinte a gente levou o time para Atibaia para justamente, quando a gente começou a trabalhar, o Vanderlei e eu, sobre o elenco, justamente mostrar para eles o que eles tinham feito de bom durante o campeonato. E não apenas um jogo, apagar um jogo para poder relembrar tudo o que aconteceu para a gente dar a volta por cima, porque seguramente o nosso time era melhor. Então, isso que eles tinham que pôr na cabeça. É isso que a gente tinha que fazer com eles. Mas, sinceramente, a gente ficou, eu principalmente, fiquei muito preocupado com essa situação, mas tinha muita certeza do trabalho na semana para poder reverter isso. Isso a gente tinha muita certeza. Os 2 primeiros dias foram mais duros, de tirar essa casca ou essa situação das costas deles, e a partir do 3º dia de treino, eu mesmo, com a minha vivência esportiva, até como treinador de voleibol, passando por muitas situações difíceis, eu pensei comigo mesmo, falei até para o Vanderlei, a gente não perde mais. Do jeito que o time começou a treinar a partir do 3º dia, eu falei, não perde mais. Marcelo Mendes está aqui com a gente, nosso convidado hoje, sabe tudo de Palmeiras. O Brunoro escreveu o livro do Centenário do Verdão junto com o Mauro Betti, João Paulo Capelanes também aqui comigo. Então, o Marcelo Mendes certamente tem a pergunta aí para o Brunoro daquela época e daquele ano espetacular, o ano do fim da fila do Verdão. Fala, Marcelo. Boa noite, Brunoro. Falar com o Brunoro para mim ia ser bastante significativo, porque eu sou de Santo André, né? Eu lembro do Brunoro fazendo gol lá na Aramação. O Brunoro era artilheiro lá
no campeonato interno do Aramaçã. Fala aí que eu metia gol, hein? Não, metia caixa, era artilheiro, ele era jogador, era Bom de boleirão. bola, Brunoro? Brunoro era boleirão, era centroavante mesmo? rompedor. Ó aí, Brunoro. No tempo do terrão, né, Brunoro? Agora tá bonito lá. Brunoro jogava no tempo do terrão. Mas, ô, Brunoro, eu queria te lembrar, falar daquele ano. Falar de 93 pra mim ver, como eu falei aqui, vem de antes. Eu queria ver se você lembra de uma situação. Antes disso, em 92, teve um Santo André e Palmeiras no Bruno Daniel que foi 0-0. O Brunoro sofreu uma pressão ali da torcida do Palmeiras, cobrando resultado, porque vinha todo esse peso que o Brunoro falou, né? A novidade da Parmalat, os anos de fila. E depois vem 93. 93, pra mim, Brunoro, teve vários momentos em que você teve que agir, que você foi fundamental. Eu poderia lembrar de vários, mas eu quero que você fale de um, que eu acho que ali é onde vira o fio. Depois do Palmeiras fazer 4-0 na Ferroviária, da Portuguesa, no Pacaembu, uma partidaça do Edmundo. Edmundo fez um golaço, não é? Só que naquele jogo todo mundo brigou com todo mundo, ninguém passou bola pra ninguém. O Edmundo foi na mesa redonda à noite. Foi fominha, detonou todo mundo. Cara, foi na mesa redonda à noite, lavou a roupa suja. O clima ficou de um tamanho que não dava. Aí você teve que agir. Brunoro, eu queria que você falasse como foi pra contornar esse momento, depois dessa brigadeira contra a Portuguesa. E isso que você falou, porque a pior semana da vida do palmeirense da minha geração, eu tenho 51 anos. Eu tinha 22 naquela época. Eu acho que eu nunca vi, assim, no meu tempo de Palmeiras, uma semana tão ruim de 6-12, né? Você já começou a falar de como foi o trabalho dessa semana, mas eu queria que você me falasse desse bastidor para você contornar essa situação, por Edmundo voltar para o time. Conta um pouco disso, Brunoro. Um prazer falar com você, viu? Prazer. Nossa terrinha, capital, Santo André, capital, segunda capital do estado de São Paulo. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Primeiro, pela primeira parte aí do jogo contra o Santo André, no começo do trabalho foi muito difícil para mim, porque o time era muito fraco, a gente tinha essa situação dos 17 anos, e eu conversei muito com a Parmalat quando nós montamos o projeto, que eu tinha que trazer jogadores vencedores. A gente não podia trazer jogadores perdedores para a gente tirar essa situação do elenco. E nesse período, enquanto nós estávamos montando que tipo de jogador, como é que nós íamos achar esse jogador no mercado, eu sofri muito. Volta para o vôlei Brunoro, o Parmalat é ilusão, entendeu? E isso eu tive muito respaldo do Palmeiras e da Parmalat, para que eles acreditassem que o que a gente estava pensando estava certo. E isso no futebol era muito raro, naquela época, né? E principalmente eu, não tendo nenhuma experiência no futebol, saindo do voleibol, um nome muito grande no vôlei, né? Tinha conquistado tudo no vôlei. E aquela dúvida, né? Então, esse cara não é do futebol, esse cara é do voleibol, e eu tentando provar que uma gestão de pessoas, ela independe da modalidade. Então, eu tive muito apoio do Palmeiras e muito apoio da Parmalat para dar sequência a esse projeto. E quando a gente conseguiu trazer alguns jogadores vitoriosos, o time começou a engrenar, a gente foi vice-campeão paulista, né, em 92. Em 93, essa situação, para mim, né, essa situação de 93, ela não é novidade, ela não era novidade, porque eu passei 20 anos de carreira como treinador de vôlei e também como jogador de vôlei, passei por muitas situações dessa na prática. E talvez isso tenha me ajudado muito como gestor esportivo de ter vivência da prática. Como jogador, passado por muitas turbulências, mesmo que em outra modalidade, e como técnico. Eu tive times que eram pessoas totalmente diferentes uma da outra. E aí eu entro um pouco numa situação que eu sempre tive um pouco de sucesso, foi que a palavra liderança. E a palavra liderança, ela não é a palavra de você ser chefe. O líder, ele tem que fazer todo mundo trabalhar por um mesmo objetivo e conseguir que essas pessoas mantenham as suas personalidades. Mas quando elas estão em torno de um objetivo, elas têm que se adequar a esse objetivo naquele momento de trabalho. Então foi com muita conversa, respeitando cada um, ninguém precisava ser amigo, até coloquei isso, ninguém precisava ser amigo fora de campo, mas dentro de campo eles tinham que trabalhar por um mesmo objetivo.
e foi realmente com muita conversa, o Vanderlei também, os diretores do Palmeiras, o Tipulo, o Strufaldi, o Serafim, todos nós partimos por uma reeducação de liderança, sem cobrar aquela coisa, porque eu particularmente, esse papo de grupo fechado, não sei o que, isso para mim não existe, tá? O grupo é fechado dentro de campo, porque ninguém vai fazer todo mundo gostar de rock, ou todo mundo gostar de pagode, ou todo mundo gostar de samba. A liderança é que cada um goste da sua coisa, mas no seu trabalho, no seu objetivo, aí sim todos estão empenhados no mesmo trabalho. Foram situações difíceis de contornar, mas também eu adoro isso. Porque eram jogadores, se você olhar no fundo o porquê da briga, porque não queriam perder. Então isso é muito bom. Se você levar por esse aspecto, é muito bom. O duro é você falar, dane-se, eu quero perder o jogo, eu quero... Não. Todos eles tinham o sentimento de vitória. Isso é positivo e é muito mais fácil de trabalhar. O que me chamou a atenção dessa discussão, Capri, é que o Brunoro lembra, uma das pessoas que interviram para o Edmundo voltar para o grupo foi o Evair. O Evair foi o cara que tomou frente e falou, não, a gente precisa dele. E como o Brunoro falou, ninguém aqui precisa ser amigo de ninguém, mas a gente precisa dele. Agora, professor, eu queria lembrar contigo, lá em Santo André, do impacto que foi quando nós vimos a camisa do Palmeiras, Capri. Quando nós vimos aquela camisa do Palmeiras listrada, professor... O senhor... Não, era feia. E causou um bafafá danado. Aquela primeira do primeiro fornecedor era difícil. Era difícil. Então era tudo novo, né, professor? Foi tudo muito difícil, mas é legal a gente ver aqui, depois de tanto tempo, no meu caso, né, que tudo deu muito certo. E falar com você é muito bom. Brunoro é artilheiro da chuteira preta, viu, Capri? É, né? Comprava lá na Esportiva, lá na Oliveira Lima, só a chuteirinha preta. Só. Boleirão. Engraxava bonitinho. Não, boleirão, só chuteira preta ele. Ô, Brunoro, você tá em Santo André? Deixa eu falar uma história dessa camisa, por favor. Por favor. Fala aí, que era feia, hein, Brunoro? Vamos combinar que a camisa era feia, vai. Era horrorosa. Professor. Era horrorosa. Então eu vou contar a história pra você. Pô, a primeira era difícil demais, professor. Ela parecia um pijama. Então é o seguinte, o que aconteceu? A gente estava querendo mostrar uma mudança. Então nós queríamos mudar um pouquinho a camisa e fazer ela um azul, um verde escuro com lista branca pequena, como depois foi mudando para esse tipo. E o primeiro jogo acho que foi contra o Cruzeiro, no Parque Antártico. Isso. E aí o que aconteceu? Foi tudo em cima da hora. E quando saiu aquela coisa feia, não dava para mudar. Nós não entendemos nada quando eu vi aquele negócio lá. Eu falei, não. Nem eu entendi nada. 17 anos, professor. Eu falei, não merece isso. Era a Rummel, né? Era a Rummel, né? A primeira Adidas. A primeira Adidas. A Rummel... Gente, vamos com essa. Eu vou dizer uma coisa, eu sou católico, praticante, mas eu nunca pratiquei tanto o catolicismo pra gente ganhar o jogo. Entendeu? Professor... Porque eu falei, se ganhar, ela começa a ficar bonita. Entendeu? Se ganhar, ela começa a ficar bonita. Se perder, meu Deus do céu. E nós ganhamos de 2-0 ou 2-1. E tem até um fato sobre essa camisa que foi muito engraçado. Quando eu cheguei ali no Parque Antártico, ali onde eu ia assistir os jogos, veio um senhor desiludido já com a camisa, com o filho no colo, falou assim, Brunoro, você tem certeza que a gente vai sair dessa fila? Eu já com a camisa feia, segundo do vôlei, e tinha um diretor da Palmar do meu lado, eu falei, você pode ter certeza que nós vamos sair, né? E quando a gente saiu, esse diretor veio falar assim para nós que ele lembrou, Brunoro, aquele pai, aquele filho deve ter uma estátua tua nas casas dele, porque você foi um mentiroso. Não, mas ela deu uma melhorada, professor. O Capri falou aqui o outro fornecedor que é a Rummel, e aí a gente tem uma história bacana. Também. Da Rummel era mas feia aí, Capri, também. a gente tem uma lembrança boa dessa marca, porque assim, eu sou do ABC igual professor, e ela ficava ali, a loja em São Caetano, e a gente comprava por um preço muito bacana. Eu tinha camisa do Palmeiras de 1 a 11. Porque o preço era muito legal. O preço era bom, não era igual das multinacionais. Cara, e essa empresa fazia da seleção do Chile e tal. Eu tinha camisa de clube, eu tava com pau. Do Palmeiras eu tinha de 1 a 11. Por conta dessa camisa, que como o Capri falou, não, ela deu uma melhorada, mas não ficou legal, não. Não ficou, não. Bom, ô Brunoro, você tá em Santo André, Brunoro? Não, tô no Rio de Janeiro.
Ah, o que você anda fazendo aí? Qual tem sido o seu... Eu sou diretor de esportes de uma empresa de moda feminina chamada Zinzane. E a gente faz todo o trabalho da empresa de marketing esportivo, né? Que eles adoram marketing esportivo, eu fui contratado para isso. E a gente está na camisa do Fluminense, na manga, está no voleibol do Fluminense. Temos as melhores e melhores atletas de vôlei de praia, porque o dono da Zinzane é Vilarinha, ele foi jogador de vôlei de praia também. E montamos alguns circuitos de vôlei, de beach tênis, para promover a marca. Então, estou morando no Rio de Janeiro dia de semana e fim de semana eu vou para São Paulo ver a família. Que e agora, espetáculo. O professor é dono chique, da né? Zinzane me enganou. O dono da Zinzane me enganou. Quando eu estava no Curitiba, ele falou assim, quando você cansar de futebol, você vem para cá. E eu achei uma troca justa, porque eu estava cansado de ver homem pelado no vestiário, eu vou trabalhar com moda feminina, né? Eu achei muito mais bonito. É menos desgastante, né? Digamos menos assim, desgastante. né? Menos E desgastante. agora ele resolveu fazer um time de futebol. Então a gente criou o Zinza Futebol Clube, que começa na Série C do Carioca, já como SAF, mais ou menos o modelo que eu criei no Pão de Açúcar, né, com o Audax. E também estou fazendo futebol aqui. Então estou trabalhando bastante, graças a Deus, é o que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. E é isso. Boa, excelente. Bom saber que você continua firme, forte, despejando o seu talento aí no marketing esportivo brasileiro. Você que é uma referência, né? Uma referência em tudo. O Brunoro foi referência no voleibol, foi referência como gestor no Palmeiras, referência em marketing esportivo, em gestão esportiva no futebol brasileiro, no esporte brasileiro, no vôlei, no futebol. Então, o Brunoro, tudo que ele faz bem feito. Era o cara que acalmava o Edmundo. Não só o Edmundo. Acalmava o Brunoro para falar com o Edmundo. Acalmava os diretores palmeirenses, a turma do amendoim, acalmava todo mundo. Eu fiz plantão na porta da casa do Brunoro. Lá, quantos plantões... Lembra no apartamento que você morava ali no bairro Jardim? Não sei se você mora ali ainda no bairro Jardim, em Santo André. Moro aqui em São Paulo agora. Em São Paulo. Mas eu ficava na porta lá do teu apartamento para esperar. Quem é que vai assumir no lugar do Vanderlei Luxemburgo, que deixou o time? Quem é que vai assumir no lugar do Carlos Alberto Silva, que foi mandado embora? Eita, quantos plantões lá na porta da casa do Professor era Brunoro, muito bom. né? Você sabe que eu tenho a lembrança dele? Eu foca. Eu lembro dos treinos da academia. O pau comendo, a casa caindo. O professor, ele atendia a gente sentado no carro, ele gostava de comer um pacotinho de bolacha recheada. O professor comia aquela bolachinha tranquilo. Eu olhava pra ele e falei, esse cara é muito evoluído, né? Ele tá pra outro mundo, porque tranquilo, calmo. Era difícil tirar o Brunoro do sério. É difícil tirar o Brunoro do sério, né? Não é fácil, não. Ele é super equilibrado. Brunoro, grande abraço pra você. Foi muito bom ouvi-lo mais uma vez. Esse dia especial aqui pros palmeirenses. E você é um palmeirense. Eu tenho a impressão que para você hoje é uma data especial também, esse 12 de junho. Muito obrigado por nos atender aqui. Sucesso aí no Rio de Janeiro, sucesso aí na sequência da carreira. Até a próxima. Ô João, você não falou nada. O João, você tá parecendo o Ulisses aqui, meu filho. Você tá parecendo o Ulisses com esse telefone na mão aí. Imagina, hoje eu tô aqui para ouvir histórias. Eu não vivenciei a história, então estou aqui respeitando para ouvir histórias e adquirir conhecimento e conteúdo. Tá bom, Brunoro, um grande abraço. Obrigado. Para mim realmente foi especial, inclusive meu aniversário foi ontem, né? Então um dia após o aniversário. Então eu tenho uma lembrança muito grande, foi um super presente para mim, né? E para minha vida, né? Porque mudou muito a minha vida esse título. E então é isso, cara. Bacana conversar com vocês também, sempre pessoas muito agradáveis, muito legais, que eu tive o prazer de conviver também. Obrigado, Brunoro. Grande abraço, parabéns aí, viu? Mas aquele aniversário de 11 de junho de 93 foi sofrido, hein? Comemorou em Atibaia, hein, professor? Aquele foi, hein? Só em Atibaia, pô. Mas não tem nada por acaso, né? Vamos em frente. Tchau, Brunoro. Olha lá, vá, parabéns pro Brunoro. Vai, Brunoro, parabéns pra você, ó. Grande prof. Boa. Obrigado, gente. Valeu, Brunoro. Grande abraço, viu? Valeu, grande abraço a você. Obrigado. Tá aí. Não foi tão feliz na escolha, né? Bruno. Parabéns, comemorou. Da galinha pintadinha. Foi o primeiro que eu achei aqui.
Podia ser pelo menos do porco pintadinho, né, meu? Não da galinha pintadinha, né? Você sabe que essa vez que ele agiu, o Edmundo ficou afastado do grupo, ficou um tempo fora. A volta do Edmundo, Capri, foi... Eu lembro dele, de umas partidas dele. Uma que eu contei lá em Araraquara. Olha, a gente foi para... Aquele jogo, assim, em 93, eu me recordo... A gente foi em todos os jogos da capital. Sim. E em alguns jogos no interior. Eu lembro que nós escolhemos, juntamos lá o povo, falamos, vamos para Araraquara, que tem que ganhar lá. Se a gente ganhar lá, encaminha a classificação. Mas, Capri, eu vou te falar, foi um inferno. É mesmo? Araraquara, cara. A torcida, o campo lotado, a torcida acreditando que o time da Ferroviária poderia vencer o Palmeiras. Jogo duro, o Palmeiras sem o Evair. O Evair tinha sofrido uma contusão na coxa. E eu lembro, eu contei aqui da outra vez, né? Tinha brigado com a mulher, ela fez aquilo que não se faz, né? Em 93, ela falou pra mim, se você for... Eu falei, mas não tem a menor possibilidade de eu não ir. Lógico que eu vou. Fui para Araraquara. Sabendo que eu falei, o namoro foi pro vinagre, né? Aí o Edmundo foi lá, fez aquele gol. O gol do Edmundo por cobertura. Um golaço, 1-0 Palmeiras. Voltei pra São Paulo. Aí eu lembro que eu conversei com o meu amigo que tá ouvindo a gente, Clodoaldo. Falei, Clodoaldo, eu tenho que ir lá, velho. Eu tenho que ir lá falar com ela. Quando eu cheguei na casa dela, ela falou, olha, eu não tô nem aí pra esse negócio de futebol, mas hoje por acaso eu vi o gol que ele fez e foi um gol bonito mesmo. E eu acho que eu entendo porque você foi. Tudo bem, gol daquele... Você tinha que ver mesmo. O namoro continuou. Falei, cara, eu devo pro Edmundo. Uns meses Edmundo a mais. Salvou um namoro. Falou, cara, o gol foi tão lindo que eu entendo. Marcelo, vamos fazer o seguinte, 8h23. Vamos falar um pouquinho agora aqui, João, do Palmeiras atual, porque o Palmeiras também tá bem aí no Brasileiro, tá bem nas competições, né? O Palmeiras, 30 anos depois, segue aí essa sina de conquistar títulos. Vamos falar do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Aliás, nessa parada aí que nós vamos ter agora nos próximos 10 dias, na volta vai ter um Santos e Corinthians aí na próxima quarta-feira. É o próximo jogo.